Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Avicultura e Suinocultura nos canais AgroMais e Terra Viva. Por aqui você fica muito bem informado sobre todas as novidades desse setor. E hoje nós vamos falar sobre a segunda edição do Observatório do Ovo, realizado pela ONG Aliânima, que revela que 41% das redes varejistas participam de um levantamento ampliando ali a transparência sobre seus compromissos com a venda, isso de ovos livres de gaiolas, viu? O número mostra ainda o avanço em relação ao ano anterior e indica um maior engajamento do setor com práticas mais éticas e sustentáveis. Mas isso é assunto aqui para o nosso programa, não vou me estender muito, porque quem vai falar tudo sobre o assunto é a zootecnista e gerente de Relações Corporativas e Bem-Estar Animal da Aliânima, a Maria Fernanda Martim, que já está aqui com a gente. Maria Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, um prazer participar, Carol. Eu que agradeço aqui a disponibilidade. Falei certo o nome da ONG de vocês? Falou, perfeito. Maria Fernanda, vamos lá então. Olha só, o Brasil manteve, a quinta posição mundial na produção de ovos em 2024. O que explica esse crescimento expressivo na última década? Então, o Brasil manteve a quinta posição, como o maior produtor de ovos do mundo, assim como diversas outras proteínas de origem animal, o Brasil se destaca também na produção de ovos, e vários fatores ajudaram a acelerar, esse crescimento na última década, e o principal fator realmente foi o aumento de consumo de ovos pelos brasileiros. Os brasileiros aumentaram bastante na última década o consumo de ovos. Maria Fernanda, e o consumo interno também cresceu, né? A que se deve esse aumento aí no interesse do brasileiro pelos ovos como uma fonte de alimento? Seria, por exemplo, falando no meu caso, eu gosto porque é uma proteína mais saudável, mais leve, mas o que a gente pode dizer aí de acordo com as pesquisas e estudo de vocês? Isso vai muito ao encontro disso que você falou mesmo. Tá havendo, houve nos últimos anos aí um reconhecimento do valor do ovo, né? Então, o ovo é um alimento muito versátil, ele pode ser usado para doces, salgados, e também é um alimento muito nutritivo, além de ser a proteína de origem animal mais barata do mercado. Então, muitas pessoas, com o aumento aí do custo da carne bovina, preferem, têm que optar pelo ovo. E, Maria Fernanda, o que são exatamente os ovos cage-free? É assim que se fala? Pode me corrigir se eu estiver errado. E por que eles vêm ganhando tanto espaço no setor? Não, perfeito, exatamente. Cage free, ou no Brasil a gente também fala livres de gaiola, né? Eles nada mais são do que ovos onde as galinhas são criadas livres. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem mais de 90% das galinhas que botam ovos, elas são mantidas em gaiolas, e gaiolas apertadas, onde elas não conseguem sequer esticar as asas. E a gente tem visto uma mudança no interesse das pessoas de saber realmente de onde vem o alimento. Então, elas têm optado por escolher ovos onde as galinhas são melhores tratadas. E existem os sistemas livres de gaiola, né? Então, são 3 tipos de sistemas principais. O mais conhecido é o caipira, né? Então, o caipira é um ovo livre de gaiola também. A gente também tem o só livre de gaiolas, onde as galinhas estão dentro de um galpão, mas não tem acesso externo. E também o orgânico, onde as galinhas têm acesso externo e toda a ração é feita com os grãos também orgânicos. E fala pra gente um pouquinho como que é esse cuidado com as galinhas. Qual é o cuidado, o manejo ali diferencial? Ah, com certeza. Tem muito mais cuidado, na verdade, porque os próprios produtores dizem que eles sentem muito mais prazer em trabalhar com as galinhas soltas, porque elas são animais extremamente curiosos, né, e sociáveis. E, além disso, elas têm diversos enriquecimentos ambientais quando elas estão soltas. Então, elas podem colocar, executar comportamentos naturais importantes, como botar ovos em ninhos, tomar banho de areia, tomar sol, ciscar. É algo que ela executaria na natureza e ela também consegue executar estando na produção de ovos. Maria Fernanda, e como que o movimento, por uma produção mais ética acaba impactando os produtores? Essa transição é viável economicamente falando para eles? Sim, uma ótima pergunta, Carol. Sim, existem estudos que já mostram que sim, essa transição é viável economicamente. Então, a gente tem produtores que escolhem tanto iniciar uma nova produção, já tem a produção de gaiola, e escolhem iniciar uma nova produção, livre de gaiolas, e também temos produtores que optaram por
largar a produção de gaiolas para começar uma nova produção livre de gaiolas, né? Orgânica, caipira, enfim, eles escolhem os diferentes modelos que gostam mais. E é muito interessante porque muitos produtores, eles, quando fazem essa transição, eles gostam muito de trabalhar com as aves soltas, né? Porque elas são animais extremamente curiosos, que gostam de se movimentar, vão atrás, quando você entra no galpão, elas estão soltas, elas vão atrás do produtor, então eles também gostam muito. E além disso, um ponto muito positivo é que essa produção livre de gaiolas, ela também agrega valor ao ovo. Então, um dos nossos principais trabalhos também é falar com esse produtor, né? Falar com os produtores de ovos, entender o mercado. E muitos deles, quando teve uma crise no setor, né? Eles conseguiram sair da crise investindo mais em ovos livres de gaiola, porque agregou valor e eles conseguiram vender mais, aí se diferenciar dentro do mercado. E quais são os principais desafios enfrentados pelos supermercados na adoção de ovos livres de gaiola? Bom, a gente costuma dizer que os desafios são muitos, mas com cada vez mais conhecimento, né, desse mercado e o avanço do conhecimento também pelos consumidores, esses desafios conseguem ser sanados. O que a gente tem ainda, né, que a gente pode ver no Observatório do Ovo, nessa segunda edição, são as regiões, né, Norte e Nordeste, ainda com pouca oferta, né, de ovos livres de gaiola. Então, varejistas que têm lojas como Carrefour, GPA, que têm lojas que estão comprometidos e que têm lojas nessas regiões, eles têm tido dificuldade. Então, a gente sempre pede que o poder público e os produtores da região também se engajem nessa questão de sustentabilidade, de uma produção mais ética, para conseguir atender esse mercado que já tem demanda. Na embalagem, por exemplo, tem alguma informação assim? Como que a gente faz para identificar a gente, que eu digo o consumidor, né? Claro. Os ovos que são livres de gaiola, você sempre vai encontrar escrito livres de gaiola. Se não está escrito livre de gaiola, é muito provável que esse ovo não seja, ele venha de gaiolas mesmo. Tá? Então, sempre procure escrito ovos livres de gaiola, orgânico, caipira. E, além disso, vocês podem procurar por algum tipo de selo de certificação em bem-estar animal para ovos. E muda alguma coisa no sabor? Na verdade, não. Assim, o que pode acontecer é porque quando essa galinha tem acesso externo, ela acaba comendo um pouco mais de grama, de verde. O ovo pode ser ter um pouco mais de vitaminas, mas essencialmente não muda, nem no sabor, nem na composição nutricional. Ah, isso é bom saber então, né? Porque a gente fica curioso ali, né, para saber o que que muda de fato, principalmente quem busca, né, questão de saúde, etc. E Maria Fernanda, o relatório da Aliânima aponta que 41% das redes responderam ao levantamento, um avanço frente aos 26 do ano anterior, né? O que que isso diz nos níveis ali de engajamento do setor? O pessoal está buscando mais, responder, participar ativamente desse tipo de pesquisa? Sim, com certeza. A gente percebeu, claro que isso é menos do que 50%, né? Ainda nem metade dos varejistas comprometidos responde ou publica, né, sobre o seu avanço nos temas livres de gaiola, mas a gente tem visto sim um engajamento cada vez maior do setor supermercadista. Né? Então a gente agradece muito a Associação Brasileira de Supermercados, que também é bastante engajada no setor e nesse assunto. E eles, ano passado, inclusive, na primeira edição do Observatório do Ovo, foram nossos parceiros e eles tentam sempre levar essa mensagem, né, de uma produção mais sustentável e que é melhor para os consumidores, né, de todos os varejos. Então, sim, a gente tem visto uma melhora na transparência. Qual que seria assim a realização de vocês? Conseguir ali pelo menos 80% do pessoal respondendo? Nossa, a realização mesmo é que todos os varejistas, todos o setor supermercadista faça a transição para ovos livres de gaiola, né? Que os ovos livres de gaiola aí preencham as prateleiras do supermercado. Mas se a gente for pensar em taxa de resposta, seria 100%, né? Porque se o supermercado, se a rede supermercadista tem um compromisso,
público, né, faz parte desse compromisso também a transparência ano a ano de mostrar como que está essa evolução. Até para nós, da sociedade civil, né, representantes da sociedade civil, podermos ajudar, entender como que a gente pode ajudar esses supermercados a cumprir a meta. É isso. Maria, a gente estava falando agorinha no algumas perguntas anteriores aí sobre a transparência, né? Como é que o consumidor identifica esse ovo ali livre de gaiola. A transparência sobre a origem desses alimentos realmente influencia o comportamento do consumidor? Sim, cada vez mais. Acho que isso também a gente pôde ver nessa última edição do Observatório do Ovo, que os varejistas, principalmente aqueles comprometidos, eles têm investido bastante na comunicação dentro da loja, né, para explicar sobre os diferentes tipos de ovos. Hoje em dia a gente não fala mais que um ovo é só um ovo, né? A gente tem diferentes tipos de ovos. Eu já cheguei em reuniões com varejistas há muitos anos, quando eu comecei aqui no movimento Livre de Gaiolas, e os varejistas falavam para mim: "Ah, mas o meu comercial fala para mim que um ovo é só um ovo. Qual que é a diferença?", né? E hoje a gente vê um avanço muito significativo, com inclusive os consumidores pedindo para esses varejos: "Mas cadê o ovo livre de gaiola nessa loja?", né? Tivemos também aí um varejista que contou para gente, assim que eles colocaram em todas as lojas os ovos livres de gaiola, eles receberam uma ligação no saque de uma pessoa agradecendo por conseguir achar os ovos livres de gaiola nas lojas. Então, é muito positivo. Maria Fernanda, então vocês trabalham para levar essa informação para o maior número de consumidores e também varejistas, né? A gente procura sempre trabalhar com as grandes redes, né? Porque a gente entende que uma grande rede se comprometendo, ela é capaz de influenciar milhares, muitas vezes milhões de consumidores. Então, sim, nas nossas plataformas e redes sociais a gente tenta chegar até esse consumidor, mas na parte de relações corporativas e de compromissos de bem-estar animal, a gente sempre tenta trabalhar com as empresas, com as grandes empresas, por causa a- realmente do impacto que eles vão ter, né? Tanto nos animais quanto nos consumidores. Maravilha, Maria Fernanda. A gente faz um rápido intervalo, já já a gente volta para continuar aqui com o nosso bate-papo. E para você de casa, fica aqui o convite. Reveja esse e outros programas da nossa grade na nossa rede, no nosso canal no YouTube. Você continua muito bem informado com o nosso time, tá bom? Não saia daí que a gente volta já! Estamos de volta com o nosso programa Avicultura e Suinocultura e na edição de hoje estamos falando sobre as redes varejistas estarem ampliando a transparência sobre a venda de ovos livres de gaiolas. E a nossa convidada para esse bate-papo é a zootecnista e gerente de relações corporativas e bem-estar animal da Aliânima, Maria Fernanda, que já está aqui com a gente. Maria, bem-vinda de novo aqui à nossa edição. Obrigada, Carol. Um prazer estar aqui com vocês. Maria Fernanda, só para a gente relembrar, né? O nosso bate-papo é sobre a transparência em relação à venda de ovos livres de gaiolas. Resume aí para a gente o que são esses ovos livres de gaiolas. Claro. Bom, os ovos livres de gaiola nada mais são do que nada mais é do que um sistema onde a produção é feita com galinhas, desculpa, onde a produção é feita com galinhas fora das gaiolas. Então, hoje a gente sabe que mais de 90% das galinhas no Brasil são criadas para a produção de ovos dentro de gaiolas, onde elas não conseguem sequer esticar as asas completamente. E isso é uma situação bastante crítica com relação ao bem-estar animal. Na produção livre de gaiolas, ela tem o espaço ideal para conseguir se movimentar livremente, ela tem os enriquecimentos ambientais para que ela possa executar os comportamentos naturais, então botar ovos em ninhos, tomar banho de areia, ciscar, empoleirar, bater suas asas livremente e também ter contato social com outras galinhas, como ela faria na natureza.
Então, a gente tem 3 tipos diferentes de sistema. Então, temos só o livre de gaiola, onde a galinha está fora da gaiola, obviamente, mas ela não sai do galpão, né? Então, ela fica dentro do galpão ali, com todos os enriquecimentos ambientais. A gente tem o sistema caipira, que é um dos mais conhecidos aqui no Brasil, onde ela fica fora no galpão, né, fora de gaiolas, mas ela tem o acesso externo, então ela vai ao campo durante algumas horas do dia. E a gente também tem a produção orgânica, que aí, além de ela estar livre no galpão e também sair, né, ter passeio ao campo, que a gente fala, ela também tem toda a ração dela feita com insumos orgânicos. E Maria Fernanda, agora falando um pouquinho sobre bem-estar animal, certificação, qual que é a importância dos selos de certificação? A gente até falou um pouquinho disso no primeiro bloco, nesse processo de conscientização do consumidor. Claro, então uma certificação, né, de terceira parte, ela faz auditorias independentes, né, nos produtores ou nas processadoras de ovos, também nas fábricas processadoras de ovos, para testar que aqueles ovos de fato são livres de gaiola e que atendem minimamente requisitos de bem-estar animal. Então, quando o produtor ele é certificado, né, quando ele passa por essa certificação, ele tem o direito de usar o selo da certificadora, que informa o consumidor que aquelas galinhas, então, elas são criadas de acordo com aqueles padrões mínimos, né? E isso é muito importante para criar uma confiança realmente com o consumidor. E é muito legal que tem um selo hoje que é bem reconhecido, que é o da Certify Humane aqui, né? Que inclusive no nosso Observatório do Ovo foi o selo mais citado, né? A gente perguntou para os varejistas se eles conheciam os selos de bem-estar animal e o mais citado foi a Certify Humane. E é muito interessante porque eles deixam os padrões que eles exigem dos produtores de forma aberta na internet. Então, qualquer pessoa, qualquer consumidor consegue acessar o site deles, baixar os padrões e entender, né, como que aquelas galinhas vivem, né? E Maria Fernanda, um dos pontos mais sensíveis é a questão do custo, né? Quando envolve ali o bolso do consumidor. Será que o consumidor médio está disposto a pagar mais por um produto que promove o bem-estar animal? Pois é, isso é uma ótima pergunta. Algumas pesquisas já foram feitas, né, com relação a isso, e quando a gente pergunta para a pessoa se ela prefere comprar um ovo com níveis de bem-estar animal, ela sempre não, mas geralmente responde que sim, ela está disposta. Principalmente quando você mostra as condições que aquelas aves são mantidas. Mas, infelizmente, isso não necessariamente vai se traduzir de fato na ação da compra, né? Então, a gente realmente precisa educar mais esses consumidores, né? Esse é o primeiro ponto, ser mais transparente, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Tenta fazer com o Observatório do Ovo, trazer mais transparência para os consumidores, mas também ter mais produtores engajados em produzir esse ovo, né? Para que a oferta desse ovo seja maior, preço maior, né? Com relação aos ovos que vêm de gaiolas, é um entrave grande, principalmente, né, para a população brasileira. Mas o ovo, mesmo livre de gaiola, ainda vai ser a proteína de origem animal mais barata do mercado, né? Mesmo com um adensamento menor, né, das aves, elas livres, ainda vai ser um produto de baixo custo. Ou seja, continua sendo acessível, né? Em comparação a outras Sim, proteínas. E o surto de exato. influenza aviária e o aumento do preço dos milhos, soja, acabam impactando diretamente o setor, né? Como que equilibra isso com a demanda por sustentabilidade? Sim, isso foi um fator bastante desafiador que aconteceu, né, nesse ano passado. E são fatores que a gente não consegue controlar, né? Infelizmente. Então, o que aconteceu? A gente teve aquele surto horrível de influenza aviária de alta patogenicidade lá nos Estados Unidos. E aí, milhares de aves morreram, milhões de aves morreram. E aí, o mercado brasileiro, ele viu uma oportunidade de exportar esses ovos ali para os Estados Unidos, né? E aí, o que aconteceu? Faltou ovo aqui no mercado interno, então todos os ovos, tanto convencional de gaiola quanto livre de gaiola,
aumentaram o preço, né? Infelizmente, são fatores que a gente não consegue controlar e eles, querendo ou não, vão existir, né? Então, eu acho que cabe aí aos produtores, também aos consumidores, muitas vezes, fazerem a sua parte também e entenderem que essa flutuação existe, mas eu tenho certeza que tanto os supermercadistas quanto os produtores estão trabalhando para minimizar o máximo possível essa flutuação. E Maria Fernanda, o relatório afirma que a transição para os ovos cage-free é irreversível, né? Na sua opinião, o Brasil está pronto para liderar esse movimento aí na América Latina? O Brasil não só está pronto, como já lidera, né? A gente, em contato com essas grandes redes supermercadistas e também redes de restaurante que possuem o compromisso de ovos livres de gaiola, a gente tem visto que, comparado com outros países da América Latina, o Brasil se destaca. Então, a gente tem uma oferta grande, né? Ainda não tão grande quanto necessita para que todos consigam fazer essa transição, mas comparado com os outros países da América Latina, o Brasil se destaca, inclusive exporta para outros países para ajudar, né, a demanda. Mas a gente já assim como em outras proteínas de origem animal, a gente se destaca nos ovos na América Latina e é líder. Olha só, então boa notícia aqui pra gente. E me diz uma coisa, durante a pesquisa de vocês, eu estava observando que a Alianima prevê que até em 2028, 79% das redes já tenham concluído essa mudança ali nas prateleiras, né? Esse prazo, ele é realista? Sim, então, na verdade, 79% dos varejos, né, dos 17 varejistas brasileiros que possuem compromisso, têm o prazo para concluir até 2028. Então, só para esclarecer, esses compromissos muitas vezes foram assumidos há vários anos. Então, eles têm trabalhado ano a ano para que eles consigam atingir 2028, né, como meta. Então, acreditamos sim que é um prazo realista para que os varejos consigam alcançar essa meta, e eles têm trabalhado muito forte nisso, apesar de, nesse ano, a gente ver que alguns varejos não conseguiram avançar muito, mas a gente tem visto internamente, em conversa com eles, que eles têm tentado cada vez mais melhorar os índices, essa informação com o consumidor, e para que isso se torne realidade. Maria Fernanda, e como que o setor público pode apoiar esse movimento? Tem espaço aí para incentivos fiscais ou campanhas educativas? Sim, tem muito espaço. Na verdade, isso os produtores querem muito, eles gostariam muito. Quando eu chego numa granja para visitar, é a primeira coisa que eles pedem. Eles falam: nossa, podia ter algum tipo de subsídio, né, para bem-estar animal especificamente. Um abatimento no custo dos equipamentos que precisa pôr no galpão, um ninho automático, um poleiro. Então, isso ajudaria muito e tem espaço para, na verdade, eu acho que para tudo, tanto para campanhas de conhecimento. Eu acho que o consumidor, com essa, cada vez mais com as novas gerações vindo aí, querendo cada vez mais entender de onde vem o alimento, tem muito espaço para tudo, o céu é o limite. Coisa boa então, né? E qual que é o papel das organizações da sociedade civil, como a Alianima, por exemplo, no diálogo entre indústria, varejo e consumidor? Sim, é bastante importante, assim, eu vejo como um trabalho bastante relevante aquilo que a gente faz, né? O que que a gente tenta fazer? A gente tenta fazer a ponte mesmo entre esses diferentes setores. Então, quando eu comecei, lá em 2017, que eu entrei aqui, né, no terceiro setor, a gente fazia essa ponte mesmo, porque tinham empresas que eram comprometidas com o bem-estar animal, mas não conseguiam encontrar o produtor que produzia esses ovos, uma empresa de maionese que precisa de um ovo já processado, um ovo líquido, em pó. Então a gente fez todo esse mapeamento e a gente levou para essa empresa para ela conseguir adquirir esse produto. Então a gente realmente tenta sempre construir essas pontes entre os diferentes setores e sempre trazendo mais informação e conhecimento, né? Então esse é o nosso principal projeto, que é trazer a transparência para os consumidores e também mostrar
os bons exemplos daqueles que estão fazendo um bom trabalho, né? Como no caso dos varejistas do setor supermercadista. Maria Fernanda, a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso bate-papo, mas ainda temos alguns minutinhos. Quero aproveitar o espaço para te deixar livre para falar, para mandar um recado, tanto para produtor, quanto comerciante ou até mesmo consumidor, que ainda não conhecem, né, ou aderiram aí ao movimento pelos ovos livres de gaiolas. Então, finaliza aqui falando um pouquinho sua opinião, apresenta também o produto para quem não conhece, né? Perfeito, Carol, muito obrigada. Bom, é o seguinte, se eu pudesse deixar uma mensagem, é que, assim como a Carol já falou durante o programa, é que os ovos livres de gaiola, eles vieram para ficar. Então, a gente já sabe disso, a gente tem mais de 200 empresas hoje dos setores alimentício e de hotelaria, o que inclui o setor supermercadista, comprometidos com uma cadeia de suprimentos de ovos livres de gaiola. Né? Então, a gente precisa de um engajamento muito grande dos produtores, né? E eles têm se engajado. A gente tem visto cada vez mais produtores que antigamente não acreditavam no livre de gaiolas, hoje em dia investindo, felizes, né? Porque estão conseguindo escoar toda a produção, às vezes falta ainda, então estão aumentando suas produções. E realmente não tem volta. Quando a gente fala de bem-estar animal e a gente compara uma produção livre de gaiolas, né, com uma produção de gaiola, onde a gente tem uma gaiola lotada, com uma densidade que pode chegar e até 28 aves por metro quadrado, quando a gente compara com uma densidade de um livre de gaiolas, onde são 9 aves por metro quadrado, e ela tem todo aquele repertório comportamental que ela consegue executar, até se você for na granja, você fica feliz de ver, assim como consumidor mesmo. Então, a minha mensagem seria, primeiro para os consumidores, se informem, né? Vão atrás, exijam dos seus supermercados, dos restaurantes, de tudo que você consome, que eles se preocupem com essa questão de sustentabilidade e bem-estar animal, porque afinal de contas os animais são seres sencientes que podem sentir emoções, né? Sentem dor, sentem medo, sentem felicidade. Então a gente já sabe isso baseado em ciências, em estudos científicos. E, enfim, elas merecem, né? As galinhas merecem aí serem bem tratadas e terem uma vida que vale a pena ser vivida. E para os supermercadistas, eu realmente espero que os outros maiores supermercadistas que ainda não têm compromisso, que eles se engajem e também adotem um compromisso para movimentar mais ainda esse sistema, movimentar essa roda e fazer a roda girar e cada vez mais a gente ter aí de gaiolas. Maria Fernanda, obrigada pela participação. É perceptível o orgulho quando você fala assim, os olhinhos chegam, brilham. Obrigada, Carol. Sim, é muito satisfatório quando a diferença, né, quando a galinha da gaiola. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Qualquer novidade, estamos aqui à disposição. E muito obrigada também a você de casa que nos acompanhou até aqui. Reveja esse e vários outros episódios na nossa grade e no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até uma próxima. Tchau, tchau!